Boa noite, estimados irmãos e irmãs. Boa noite. Como é bom nós podermos estar aqui nessa noite, ter este nosso encontro aqui na casa de Deus, dessa forma presencial, nos alegrando na comunhão como irmãos e irmãs. E ao mesmo tempo nos alegramos também por podermos estar em comunhão com tantos e tantas irmãos e irmãs em casa, também celebrando conosco por meio do Facebook nesse momento, e posteriormente também, se tudo der certo, vamos colocar por meio de uma edição, vamos colocar também no YouTube esse vídeo. Eu quero saudar a todos vocês, os membros aqui da nossa comunidade. Temos algumas pessoas que estão nos visitando, isso nos alegra profundamente. Também então saúdo os que estão em casa, com uma palavra bíblica que é da senha do Novo Testamento de hoje, a senha diária, de Colossenses 3, versículo 17, uma palavra que o apóstolo Paulo traz, e ele diz assim, tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, e por meio dele agradeçam a Deus o Pai. Uma motivação, Paulo motiva a comunidade lá dos Colossenses, para que tudo o que eles forem fazer ou dizer, que eles possam fazer isso em nome de Jesus. E a gente com certeza reconhece que muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente esquece disso. E ainda lembra da importância de sermos gratos a Deus por tudo e por todas as coisas. E nós então queremos celebrar este culto, assim como é motivação, aquilo que a gente aqui falar, cantar, orar, aquilo que a gente aqui realmente for fazer, que isso seja feito em nome e na vontade de Jesus. E assim nós lembramos que celebramos em nome do nosso Deus, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ainda na motivação do apóstolo Paulo, também queremos render graças a Deus por podermos celebrar então juntos. Podemos nos assentar? Nós vamos cantar o hino, o nosso encontro vai ser abençoado, hino número 18 do nosso inário, número 18. Eu quero convidar que nós possamos, nesse momento, nos colocar na presença de Deus e reconhecer diante de Deus as inúmeras vezes onde nós não andamos de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é a palavra de Deus. E nessa noite, inclusive, o tema do culto que eu tinha colocado, já antes dos convites, que eu mandei no WhatsApp, é andando no prumo de Deus. E nós sabemos que esse prumo para a nossa vida é a palavra. Mas infelizmente nós reconhecemos que muitas vezes nós falhamos. E nós queremos então nesse momento pedir perdão a Deus pelos nossos erros, nossos pecados, por sermos negligentes com essa palavra de Deus, por sermos negligentes muitas vezes com a sua vontade. Queremos então fazer isso em dois momentos. O primeiro, vamos cantar um hino, o hino 160, Como Tu Queres. E depois, posteriormente, assim que o hino acabar, eu convido para vocês se colocarem de pé e nós então, juntos, confessamos então os nossos pecados. Cantemos o hino 160, Como Tu Queres.
quem puder, que possa colocar-se de pé. Pedimos perdão a Deus de forma silenciosa, perdão a Deus pelos nossos erros, nossos pecados, nesse momento. Amado e querido Deus, nós, ó Deus, clamamos a Ti para que Tu possas ouvir o nosso pedido de perdão, que tenhas de fato misericórdia de nós, possas nos moldar de novo, para que possamos ser um vaso tal qual Tu queres. Nós, ó Deus, de fato na nossa vida, no dia a dia, muitas vezes nos distanciamos do Teu amor e da Tua vontade. Muitas vezes vivemos esquecendo do prumo que é a Tua palavra para a nossa vida, para podermos construir o nosso dia a dia. Vivemos muitas vezes orientados pela nossa própria razão, pelos nossos desejos humanos. Clamamos a Deus que Tu tenhas então misericórdia de nós e que possas nos fazer andar em novidade de vida, assim como é a Tua vontade. Somos-te gratos, ó Deus, por todo o Teu amor. Clamamos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. E como palavra do anúncio da graça dessa noite, eu escolhi a palavra da senha do Antigo Testamento, que também é a palavra da minha confirmação que eu escolhi. Do Salmo 106, versículo 1, diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia, o seu amor dura para sempre. Nós clamamos a Deus pedindo perdão, mas nós sabemos que Deus, nós fazemos isso porque sabemos que Deus tem misericórdia e tem amor eterno por nós. Assim, meus irmãos, minhas irmãs na fé, eu anuncio perdão a todos vocês, a todos que sinceramente estão arrependidos. Anuncio esse perdão por causa do amor e da misericórdia de Deus. Em nome do nosso Deus, então, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E eu convido para cantarmos do nosso inário, o hino 56, pelas dores deste mundo ao Senhor. Ele lembra, um pedido para que Deus tenha misericórdia por todas as dores e dificuldades que existem. E a gente sabe que existem tantas dores, tantos problemas por aí. A pandemia é apenas uma dessas situações atuais. Temos tantas outras. E normalmente elas são causadas pela nossa dificuldade de uma boa convivência ou de ser realmente bons cristãos. Cantemos esse hino, a comunidade pode se assentar. Cantemos esse hino então 56, pelas dores deste mundo, ó Senhor. Com gratidão, com alegria, por termos um Deus bondoso, nós queremos louvar o santo nome dele, cantando o hino 122, Celebrai com Júbilo, 122 do nosso inário. Servi ao Senhor com alegria,
convido então quem puder, possa se colocar de pé e nós possamos juntos nos colocar na presença de Deus, unindo nossas mãos, fechando nossos olhos, reclinando a cabeça e oramos. Querido e amado Deus, nós, ó Deus, te agradecemos por podermos estar aqui nessa noite, por esse momento de convivência, de comunhão, por podermos celebrar juntos como irmãos e irmãs na fé. Nós, ó Deus, aqui viemos para ouvir a Tua palavra, ela que é o prumo para a nossa vida, para que nós possamos viver como Tu queres. Nós, ó Deus, pedimos então que Tu derrames Teu Espírito Santo, para que nós estejamos cheios de luz e sabedoria, para que essa palavra possa chegar até nós e em nós encontrar morada. Com alegria, ó Deus, e gratidão e muita fé, nós oramos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Podemos nos assentar? E nós queremos nos preparar para o nosso momento da pregação, momento também no qual então nós iremos ouvir a palavra de Deus, o texto também da nossa pregação dessa noite, e nós queremos fazer isso cantando o hino conhecidíssimo, o hino A Lei do Senhor é Perfeita, número 87. 87, A Lei do Senhor é Perfeita. Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a luz do Espírito Santo, com a sua sabedoria, esteja com todos nós. Amém. Hoje
eu quero convidar vocês para que a gente possa conhecer melhor uma pessoa que foi muito importante, muito preciosa, num determinado tempo do povo de Deus. Uma pessoa do Antigo Testamento, e essa pessoa foi um pastor de ovelhas, e também ele cultivava figueiras, plantações de figueiras ele também cuidava. E até onde nós sabemos, ele levava, reconhecendo, né, sabendo o seu dia a dia, então, ele levava uma vida muito simples e também uma vida muito dedicada a Deus. Eu estou falando do profeta Amós, um profeta, diria assim, infelizmente não tão conhecido. Ele é chamado de um profeta menor, porque ele não é um profeta que tinha todo o alcance que teve Isaías, Jeremias, Ezequiel, né? Os profetas que tinham até mais formação na época, né? Que eram de classes melhores, digamos assim, né? O Amós é um profeta mais simples, e ele atuou há muito tempo atrás. Era o tempo ainda que os números, quer dizer, os anos eram contados de trás para frente, por volta então dos anos 760 a 750 antes de Cristo. E ele atuou no reino do norte, porque tinha o reino do sul. Na verdade, se a gente lembra, né, que todo Israel lá, Palestina, era aquela, eu falo uma tripinha, né, não muito grande, né? A gente acha que é grande, mas norte e sul não era tão grande, mas Deus colocou aquelas 12 tribos quando libertou lá do Egito e montou tudo certinho, mas vai entender a questão de depois eles elegeram o seu rei, escolheram o rei, e infelizmente teve desentendimentos e eles se dividiram entre o reino do norte e o reino do sul. Ele atuou no reino do norte, mas a profecia dele também foi para o reino do sul. Na época dele, o rei do norte era um tal de Jeroboão, e o reino do sul era de um rei Uzias, certo? Bom, só esses dois nomes para lembrar, quer dizer, não precisamos lembrar, mas isso faz muito tempo atrás. Me ajuda em contar, 760 mais 2021, eu já ia falar 2018, estou atrasado no tempo, 2021, isso vai dar quase 2.800 anos, não fecha 2.800 por completo ainda, né? 2.680 anos por aí, certo? Tanto tempo atrás, essa nossa pessoa que eu estou falando aqui nessa noite. Amós, como nós já ouvimos, não era um profeta de profissão. Ele era profeta, mas não por profissão, porque como profissão ele tinha a ocupação dele lá com as ovelhas e com as figueiras, certo? Essa era a ocupação dele. No entanto, ele foi chamado por Deus. Deus chamou ele para que ele pudesse ser profeta. E como profeta, ele foi muito fiel a Deus. E de acordo com o que eu já estudei, o que eu sei, o que eu aprendi, o nome Amós, como quase todos os nomes, tem um significado. O nome Amós significa peso ou carga, certo? Significa peso ou carga. E aí, se vocês aceitarem depois do meu desafio de ler esse texto todo em casa, o livro todo, não é tão grande assim. Se vocês lerem todo em casa, vocês vão verificar, vocês vão ver que a missão do Amós realmente era uma carga muito pesada. Era uma missão não muito fácil. Mas, mesmo sendo difícil, mesmo sendo pesado, ele não desistiu. Afinal, Deus o chamou e ele aceitou esse chamado. E qual era esse chamado? Por que a carga era pesada? Porque Deus chamou ele para que ele pudesse denunciar. Aliás, não só ele, todos os profetas tinham a denúncia como uma das coisas. Eles tinham que denunciar. Então, Deus chamou também o Amós para que ele pudesse denunciar os pecados do povo e também denunciar a injustiça ou as injustiças que estavam acontecendo naquela época. Ele então denunciou. E aí vocês imaginam como é que foi difícil, né? Ele denunciou os abusos e as injustiças. Diz o texto que as injustiças especialmente dos reis e também de toda a classe dominante. Mas ele também denunciou os pecados do povo como um todo. Para a gente entender o que ele denunciou e como essa carga era
essa missão era pesada, ele então teve que anunciar. Ela era pesada por quê? Porque ele teve que anunciar que o reino do norte e o reino do sul estavam condenados e que eles iam sofrer grandes derrotas. E aí, não sei se vocês lembram, mas quando a gente vai falar que o reino do norte e o reino do sul iam sofrer grandes derrotas, ele aqui está profetizando isso, certo? E a gente precisa lembrar o que é uma profecia. A profecia não é uma adivinhação. O profeta não adivinhava o futuro. Na verdade, ele olhava o que estava acontecendo, e aí com a ajuda de Deus ele ia anunciar, ele ia entender logo o que vai acontecer lá na frente. Por exemplo, nós poderíamos dizer assim: se a gente vê que a gente exagera com as comidas e não cuida da saúde, o que vai acontecer com a gente? Sim, nós sabemos o que pode acontecer logo. Assim mais ou menos era a profecia também. Claro que eles eram também auxiliados pelo próprio Deus. Então, ele tinha que anunciar a condenação do reino do norte e do reino do sul. E a gente lembra que isso acontece depois. Que ano ele está aqui mais ou menos? 760? 750 a.C., esse é o período. A gente lembra que um tempo depois, lá para os 722, a Assíria vem, o povo ao norte vem e toma o reino do norte. Eles escravizam o reino do norte. Estavam condenados, certo? E um tempo depois, a Babilônia toma tudo e ainda toma o reino do sul. E lembra que daí tem o exílio da Babilônia, ele leva o povo escravo lá na Babilônia. Então aqui o profeta está profetizando, e isso então depois, quem conhece um pouco da história bíblica, eu espero que vocês também conheçam, isso acontece depois, certo? Então essa é a profecia aqui, que o reino do norte e do sul, eles estão condenados a sofrer grandes derrotas, e elas depois então acontecem. E além disso, repito então, que ele anuncia, ou melhor, ele denuncia também então as injustiças que estavam acontecendo e também os pecados. Aliás, as derrotas que iriam acontecer eram consequências dessa injustiça e também dos pecados. E o grande pecado do povo como um todo era que eles não estavam mais adorando ao verdadeiro Deus, o Deus que tinha libertado eles e trazido eles lá para a terra boa, terra prometida. O grande pecado era então que eles estavam adorando falsos deuses, e eles então tinham abandonado a palavra e a orientação de Deus, certo? Esse era o grande pecado, abandonar a Deus, a sua palavra e a sua orientação. Eu repeti isso aqui algumas vezes agora, para a gente também lembrar como é que a gente faz isso hoje em dia. O que a gente é adepto e o que a gente abandona. Isso é importante para nós. Aqui estou falando de um texto muito antigo, mas a gente deve já entrar nessa reflexão. O que a gente é adepto ainda hoje em dia e o que a gente abandona do outro lado. Bom, eu repito que eu sugiro que vocês leiam em casa todo o texto de Amós, todo o livro de Amós. Mas pastor, todo? Sim, são só 9 capítulos. Eu não conferi, mas eu acho que dá para ler tranquilo em meia hora, certo? Meia hora. Isso é menos que um dia de novela, menos que metade de um filme, certo? Ou como eu gosto de uma partida de futebol, isso não dá nem um tempo, isso é um texto de um jogo de futebol. Dá para ler bastante, tranquilo, certo? Mas hoje nesse culto nós vamos só ler um trechinho que está indicado, que é o trecho de Amós 7 a 15. Amós capítulo 7, versículos 7 a 15. Vou pegar minha Bíblia. Amós 7 a 15. E prestem bastante atenção no que é dito nesse texto. Amós falando assim, o Senhor me mostrou, numa visão, isso também. Ele estava perto de um muro construído direito, a prumo, e tinha um prumo na mão. E ele me perguntou, Amós, o que é que você está vendo? Um prumo, eu respondi. Então ele me disse, eu vou mostrar que o meu povo não anda direito. É como um muro torto, construído fora de prumo. E nunca mais vou perdoar o meu povo. Todos os templos e os outros lugares de adoração da terra de Israel serão destruídos. E eu vou acabar com o rei Jeroboão e com os seus descendentes. Amazias, o sacerdote de Betel, mandou
o seguinte recado a Jeroboão, o rei do norte de Israel: Amós está planejando uma revolta contra o Senhor no meio do povo. O que ele está dizendo põe o país em perigo. Ele anda falando assim: Jeroboão morrerá numa guerra, e o povo de Israel será levado como prisioneiro para fora do seu país. Depois, Amazias disse a Amós: Fora daqui, seu profeta, volte para a sua terra de Judá e ganhe a sua vida por lá com as suas profecias. Pare de profetizar aqui em Betel, pois este é o santuário onde o rei adora. Este é o templo principal do país. Amós então respondeu: Eu não sou profeta por profissão. Eu não ganho a vida profetizando. Eu sou pastor de ovelhas e também cuido de figueiras. Mas, o Senhor Deus me mandou que eu deixasse os meus rebanhos e viesse anunciar a sua mensagem ao povo de Israel. Até aqui, meus queridos, a palavra então do profeta que nós hoje estamos conhecendo um pouquinho a mais, o profeta Amós. O nosso texto, ele na verdade ele anuncia, quer dizer, ele começa com uma visão que Amós tem. Ele teve antes duas outras visões. Se vocês lerem o texto, vocês vão ver que é visões de gafanhotos e do fogo. Aqui ele tem uma visão, e nessa visão aparece um objeto. E eu vou chamar aqui um amigo nosso da comunidade, que ele possa vir até aqui o altar, o Manfred, certo? Para que ele possa, aliás, nos ajudar a entender um pouquinho melhor esse objeto que fala o texto. Vocês lembram qual objeto que é? O prumo. Deixa eu colocar minha máscara. Eu vou pegar o microfone. Pega esse aí. Manfred, mostra esse prumo pro pessoal aí. Esse prumo tá novinho, hein? Esse tá novo, é. O outro tá muito desgastado. Não tá ligado lá em cima, eu acho. Beleza. Consegue escutar? Esse prumo é novinho. Explica pro pessoal para quem sabe para que serve o prumo aí? Levanta a mão. Alguns já sabem. Vamos lá. O pessoal também em casa, que vai depois também pelo YouTube escutar também, né? Para que serve o prumo? O prumo ele serve para colocar as paredes retas, né? Na posição horizontal, né? E se você não colocar a parede na posição vertical, ela fica torta, né? Então sempre temos que aprumar a parede, né? Para ela que fique reta. Será que o pessoal ainda usa prumo hoje em dia? Usa. Mas eu soube que hoje em dia, entenderam, gente? É colocado na parede. Tem como mostrar um pouquinho? Vamos ver se essa parede está certa ou não aqui. Agora vamos ver, viu? Tá mais ou menos, viu? Para algo de 50 anos, já com um monte de camada de tinta. Vocês sabem que essa igreja está completando 50 anos de inauguração esse ano, setembro? Beleza. Manfred, vocês só usam esse ou tem alguma... Não, eu não sei, tem alguma coisa mais sofisticada hoje em dia, né? Hoje em dia já tem mais sofisticado, né? Eu tenho outro aqui que ele usa agora, viu? Hoje em dia já temos o nível a laser, né? Ele funciona... Ligou aqui. Tá piscando? Tá, porque não tá nivelado. Tá piscando aqui. Pode. Olha, tá piscando ali, mas deve ser bateria fraca, viu? Descobrimos, é problema de junta. Agora tu pode mostrar aqui na parede ali, ó. Agora voltou a piscar. Voltou a piscar porque ele nivela, né? Vocês viram que até isso eles sofisticam hoje em dia, viu? Estão vendo uma luzinha ali, gente? Bem fraquinha, até no teto que pega. Certo? Ele tem também, então, esse laser vertical, né? E também tem até o horizontal, ele mostrou, que dá para fazer o nível, né? A gente também faz o nível, tá?
Talvez tu levanta para o pessoal poder ver melhor, que tem as duas coisas aqui, ó. Ó, as duas coisas, na vertical e horizontal aqui agora. É isso, Manfred? Costuma usar isso aí? Eu uso os dois, mas o que eu mais uso é esse daqui, que dá mais precisão no trabalho. No trabalho, tanto para nivelamento de piso, parede. Valeu, Manfred. Obrigado aí, viu? Para falar a verdade, eu só conheci o outro, viu? Mas também não sou pedreiro, né? Exatamente. Essa é a sua profissão. Né? Obrigado, viu? Valeu. É isso aí. Então, gente, acho que dá pra gente entender bem essa figurinha aí dos prumos, né? Como eu acho que meu pai não assiste, como ele não tem internet em casa e não acompanha, eu falei pra minha irmã, eu vou dedurar ele aqui. Um dia, eu era criança, 1990, 92 ali, né? Era um menino virando um adolescente ali. A coisa era difícil financeiramente, e aí uma parte o pedreiro fez e nem tudo o pedreiro pôde fazer, porque não tinha como pagar tudo, né? Aí esse muro ali atrás do fogão do forno eu faço, né? Pense na barriga que deu aquilo, viu? Ficou totalmente torto. Não caiu naquela época, hoje já não está mais lá, né? Mas era esquisito, viu? Ele fez tudo torto, pegava fazer esse rumo no muro aí, né? Esse muro no rumo, né? Sem o prumo, viu? E deu tudo errado lá. Mas beleza, gente. O nosso texto, então, ele usa muito essa figura do prumo. E por isso que eu pedi para o Manfred, eu liguei para ele ontem à noite, Manfred, tu consegue aceitar tu usa o prumo e consegue aceitar o desafio de vir aqui no altar? Ele disse que ele viria, né? Tu fala no microfone, até o microfone agora não usou, né? Mas tá bom. O nosso texto, então, ele começa com essa visão do prumo lá, né? Tudo isso que tem lá. Ele fala que Deus está perto de um muro construído bem direitinho a prumo. Essa é a figura inicial. Ele vê Deus ali perto do muro, construído bem direitinho a prumo. E ainda, Deus está com um prumo na mão. Isso aqui, gente, é uma figura, obviamente. É uma figura que Amós traz para nós. Na verdade, o que Amós quer lembrar com isso? E o que o texto quer lembrar para nós? É para lembrar que tudo o que Deus fez, ou tudo o que Deus faz, mas ali no caso a gente vai lembrar para trás, então tudo que Deus fez, ele construiu muito certinho. O texto diz que ele fez direito isso, né? Ele fez tudo muito certinho. Nós podemos aqui, com isso, lembrar da história de Gênesis. Quem lembra da história da criação? Aí cada coisa que foi sendo feita, o que diz o texto? E Deus viu que era muito bom, certo? Então Deus fez tudo muito bom, tudo muito certinho, tudo muito perfeito. Ou a gente pode até pular um pouquinho, eu até comentei já antes aqui, né? Lembrar da história onde Deus liberta o povo que estava escravo lá no Egito e leva o povo lá para a terra prometida e fez isso tudo muito bem, tudo estava feito direitinho, tudo era para dar certo. Inclusive ele deu os 10 mandamentos para Moisés, para que o povo pudesse viver, ou a gente poderia agora dizer que esses 10 mandamentos seriam o prumo lá na terra prometida, certo? Então a gente pode lembrar que Deus construiu ou reconstruiu o povo algumas vezes, várias vezes, de forma certinha, tudo feito direitinho, né? Deus fez tudo o que era possível para que as pessoas, o povo, pudesse viver muito bem. No entanto, na nossa passagem bíblica de hoje, o que o Amós tem que denunciar como profeta, aqui então Deus diz que o povo agora ele está como um muro torto. Um muro que foi, um povo está como um muro torto, como se fosse feito sem prumo. Eu aqui estou nessa troca de palavras, prumo, muro, rumo, né? Certo? Agora o povo parece um muro todo torto, como se realmente não tivesse sido usado um prumo. De novo uma figura. Isso aqui, o que Deus quer dizer com isso para Amós? O povo se perdeu. O povo errou de novo. Estava tudo feito para ser certinho, como era da vontade de Deus. Mas o povo se perdeu. Então isso denuncia essa figura, denuncia os erros, os pecados do povo, né? E aí também essa figura quer lembrar que assim como um muro que é construído torto e sem o prumo,
ele tem a tendência de cair, muitas vezes ele cai, certo? Assim também o povo agora, pelos seus erros e os seus pecados, então o povo também agora estava prestes a cair. E aí, como eu já antecipei antes, o povo depois cai. Os dois reinos caem, os dois reinos são derrubados por consequência ou em decorrência de ter abandonado o prumo, a vontade de Deus, ter saído do plano de Deus, assim como Deus havia feito, né? E então a gente lembra isso aqui. E também lembramos que o nosso texto, ele no final, ele mostra que Amós foi perseguido, certo? Amós foi perseguido duramente pelos reis, pelo próprio ali, o sacerdote da casa. Ele foi perseguido, o povo perseguiu o próprio Amós, por isso a carga dele foi muito pesada. E como eu disse antes, ele é um texto antigo, quase lá os seus 2.700 anos, né? 2.800 anos, quase já, né? Mas, cá entre nós, esse texto continua sendo muito importante para nós, ou toda a história, a profecia de Amós continua sendo atual e ainda nos ensina muitas coisas. E aí, a gente poderia simplesmente olhar para as injustiças que acontecem hoje em dia, são tantas. E aí a gente vai dizer, mas são quais injustiças? Será que são de novo as injustiças da classe dominante? De novo são as injustiças do governo, como era lá? Sim, mas não só. Também nós somos muitas vezes injustos. Nós também, muitas vezes, pensamos apenas em nós. Então isso aqui não é só para 2000 e tantos anos atrás. Também ainda na nossa vida, hoje em dia, isso se encaixa muito perfeitamente. Também nós temos os nossos pecados, os nossos erros. Ali eu disse no Antigo Testamento, ali naquela época, o principal pecado era que o povo resolveu abandonar a Deus, a sua palavra, o seu prumo, e adorar a falsos deuses. E por isso eu disse que a gente deveria pensar nesse sentido, o que nós abandonamos, quando nós abandonamos a Deus, e o que nós temos como nossa referência, o que nós seguimos, o que nos orienta ainda hoje em dia. E aí, gente, para finalizar a nossa reflexão a partir desse texto, como eu digo, ele é muito atual para nós, ele é importante para nós. Eu quero finalizar então focando em três detalhes dessa visão. 3 detalhes: Deus está do lado do muro, o próprio prumo e o muro torto, certo? As 3 figuras, elas nos ensinam muitas coisas. Eu vou começar de trás para frente. A primeira figura é lembrar então do muro torto, né? Aquilo que acontece lá. Ele lá lembra o povo. O muro lembra em si o povo construído, aquilo que Deus construiu, o seu povo. O muro direito seria a vontade de Deus. O muro torto seria o povo que se perdeu. Aqui então lembra que nós também fomos feitos por Deus. O muro foi feito por Deus. Lembra que nós somos feitos por Deus, mas também nós muitas vezes nos perdemos. Denuncia também o nosso pecado. Denuncia também os caminhos errados que nós tomamos. E aí cada um pode avaliar a si mesmo, a sua vida. Depois, a palavra prumo, o objeto prumo que aparece como uma ferramenta importante que nós vimos aqui pelo Manfred. O que pode ser esse prumo? Eu já disse isso algumas vezes desde o início do culto. O que será que pode ser esse prumo para nós a partir de Deus? Deus construiu tudo a prumo, tudo direitinho, como se fosse feito a prumo. E aí a gente pode lembrar que desde o início Deus construiu as coisas, quer dizer, quando Deus, lá na criação, Deus fala e a coisa acontece. Que o mar se enche de peixes, o mar se encheu. Que no céu tenha muitas aves, assim acontece. Não é assim? É assim que acontece? Deus fala e acontece. Nós já vimos desde o início da história a importância da palavra de Deus. Depois, com Cristo, a gente lembra que Cristo é a palavra encarnada, certo? Então aqui a gente lembra que esse prumo ainda hoje existe, e esse prumo para nós, desculpa, Manfred, na nossa vida, na nossa caminhada, nós não usamos aquele prumo, aquele você vai usar no teu trabalho,
Mas na nossa vida nós temos um outro prumo, que é esse aqui, que é essa palavra de Deus. O prumo que nós temos hoje em dia é a palavra de Deus. E se nós nos afastamos dessa palavra, nós, o povo, o muro feito por Deus, já usei aqui o muro outra vez para uma situação meio ruim que inibe, mas pensemos, já que é uma figura, nós como povo de Deus, feito pelo próprio Deus, Ele nos deu um prumo, para que nós não nos percamos, para que esse muro não se entorte. E esse prumo, então, como sendo a palavra, nos convida para que dia a dia, quando nós formos edificar o nosso caminho, construir a nossa caminhada, ou fazer a nossa vida, ela vai acontecendo, que ela aconteça orientada por esse prumo. O teu prumo moderno lá, o Manfred, tem uma luzinha, né? A nossa luz que está aqui dentro é o próprio Cristo que nos orienta. Inclusive já diz o salmista, né, que a palavra de Deus é a lâmpada que orienta a nossa vida, pegando lá o gancho do teu laser lá no prumo, né? Então a Bíblia para nós é esse prumo que nos orienta. Se o Manfred resolver construir um muro, uma parede, qualquer uma casa, sem o prumo, vai dar errado. Pode até levantar, mas vai dar errado. Vai sair torto, igual a parede do meu pai. Se nós fizermos isso sem a palavra de Deus, a nossa vida, construirmos ela sem a palavra de Deus, também vai dar errado. Se o Manfred não usar, e nós usamos, o Manfred diz que ele usa o prumo nas construções. Nós usamos a palavra de Deus na nossa vida. Por isso eu coloquei lá na confissão de pecados. Lembra o que eu coloquei? Que infelizmente nós negamos muitas vezes esse prumo, muitas vezes. E eu peço desde já que Deus possa nos dar muita força, muita luz do seu Espírito Santo, para que nós nos orientamos a partir disso. Se hoje eu desafiei vocês a ler Amós, é fazer uso do prumo. Vocês vão ver o que ele coloca. Depois usem outra parte da palavra, e assim vão se orientando, e vão ouvir, e vão ver, e vão ler, e vão praticar aquilo que Deus quer. E por fim, repetir o início da história de que Deus, a primeira parte da visão é Deus, ele vê Deus ali, do lado do muro, ele vê Deus ali. E eu quero encerrar nossa pregação com isso, lembrando que, mesmo se a gente tenha dificuldade de conduzir a nossa vida com o prumo, assim ainda lembremos que Deus está ali conosco, Ele está ali do nosso lado. Ele não quer que seja feito torto, que seja feito errado, que a gente cometa erros, injustiças, pecados, mas ainda assim o nosso Deus está ali do nosso lado. No nosso texto, ele é forte, viu? Amós, ele lembra, ele denuncia, e até Deus diz que ele não vai voltar atrás, tanto que o povo é condenado mesmo depois. Claro que a gente lembra que depois Deus ajuda de novo o povo reconstrói, e ainda, muitos anos depois, o próprio Deus vem ao nosso encontro em Cristo Jesus, para ser aquele prumo constante na nossa vida. Então lembre que Deus não se afasta de nós. Aquilo que você for fazer, aquilo que você for trilhar, edificar, faça isso na presença de Deus, lembrando que Deus está ao teu lado. Mas, acima de tudo, lembrando que você faz parte dessa construção. Deus te fez. Você é de Deus, eu sou de Deus. Vivamos assim, então, como Ele orienta. Então, não esqueçamos na nossa vida usar esse bom prumo, que é a palavra, a Bíblia, a sua orientação. Façamos isso, vivamos assim como Deus quer, hoje e sempre. Amém. E eu convido para que quem puder, que possa colocar-se de pé nesse momento, e nós juntos, a uma só voz, nós possamos então confessar a nossa fé nesse Deus que fez tudo direitinho, a prumo. Nós queremos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia,
subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Podemos nos assentar? Meus irmãos, minhas irmãs, às vezes quando a gente fala aqui do prumo, falamos da nossa vida, a gente às vezes esquece também de que tem partes dessa nossa edificação, tem momentos, Manfred deve lembrar, às vezes deve cair alguma coisa nessa construção mesmo quando você está com o prumo na mão, né? Às vezes cai. Na nossa vida também é assim, mesmo que a gente seja pessoa de grande fé, mesmo que a gente tente fazer tudo o mais certo possível, não somos santos, erramos. Mesmo que a gente use o prumo, ainda assim, algumas vezes, nem tudo sai como a gente quer. Muitas vezes nós sofremos alguns baques nessa construção. E hoje nós temos aqui duas famílias que também sofreram, nos últimos dias, um baque muito forte, quando perderam alguém querido da família. Não é que eles abandonaram o prumo, não é isso, mas é que mesmo assim acontece. Todos nós sabemos que mesmo que seguimos a Cristo, mesmo que confessemos a fé e tentamos seguir, mesmo assim, muitas vezes nos acontecem adversidades. E nós então nesse momento queremos fazer a nossa oração memorial, colocando-nos ao lado de duas famílias. E eu então convido que, nesse momento onde vou ler os dados biográficos, que a família da Ruth e Jost estão aqui nessa noite. Isso, podem então se colocar de pé, a família, os amigos que estão aqui junto. A Ruth, que era, na verdade era membro da Itapava Seca, mas participava aqui na nossa oase, sempre muito querida, tão participativa, né? A Ruth então veio a falecer no dia 24 de junho, alguns dias atrás, então dia 24 de junho, às 8 horas e 50 minutos aqui em Blumenau. Eu lembro que a Ruth nasceu no dia 14 de julho de 1956 em Pomerode, Santa Catarina, filha de Walter e de Edith, Walter Augusto Hans Schramm e Edith Schramm. E ela era casada com o Reinaldo Jost, mas já falecido, né? E o casal então teve três filhas, né? 3 filhas, está certo como está aqui. Então, como eu já disse, membro da Itapava Seca, e como causa mortes, então, o infarto, e foi sepultada no cemitério luterano, lá na Rua Bahia, no dia 25 então, de junho, às 11 horas da manhã. Alcançou a idade de 64 anos, 11 meses e 10 dias. E deixa então enlutadas as filhas Carla e Amanda, uma filha já é falecida, né? Isso. O genro Otto e o neto Gabriel, que é bem novinho, né? O neto recém-nascido, ela pôde curtir o neto tão pouco tempo. Deixa também enlutados demais cunhados e demais parentes e amigos, como nós vimos lá naquele dia, certo? Então, nossa querida Ruth Jost. Assim também eu convido que possa colocar-se de pé nesse momento a família Hux, da dona Waltraud Hux. Nossa querida Waltraud Hux, que nasceu no dia 9 de setembro de 1948, em Rio do Sul, Santa Catarina, filha de Helmut e Lídia Metter. Ela se casou no dia 25 de setembro de 65, aqui em Blumenau, com o senhor Ivo Hux, e o casal teve então os 3 filhos, Osane, Rogério e Ronei. Membro aqui então da nossa comunidade, aqui na Venda Central, e veio a falecer no último dia 30 de junho, às 4 horas da manhã, no Hospital Santa Isabel. E como causa mortes, peritonite, ascite e hepatocarcinoma. E foi então sepultado no cemitério aqui da nossa comunidade, da Velha Central, no dia 30 mesmo, à tarde. E alcançou a idade de 72 anos, 9 meses e 21 dias. Ela que era costureira aposentada. E também, eu lembro que as duas
foram lembradas como pessoas muito dedicadas, carinhosas e que faziam, eram muito prestativas à família, A nossa querida Walter, então, deixa enlutados o esposo Ivo, os 3 filhos, Rosane, Rogério e Ronei, os netos Guilherme, Andriele, Ana Beatriz, João Vitor, Alex e Letícia, e os bisnetos Manoele e Theo, os irmãos Roberto, Vale e Utrudes, o genro Mário e a nora Elaine e Marise, e também demais parentes e amigos, certo? São os dados que nós temos aqui, 2 queridas famílias, e nós queremos nos colocar ao lado de vocês como comunidade, então convido que todos que aqui estão possam colocar-se de pé, e nós então possamos orar juntos nesse momento. Fechamos nossos olhos, unimos nossas mãos. Querido e amado Deus, nós, ó Deus, neste momento oramos por essas 2 famílias que aqui estão, famílias que estão entristecidas, família da nossa querida Ruth, também da nossa querida Walter. Nós, ó Deus, oramos por cada pessoa dessa família, oramos porque a dor é muito grande, muito forte, e sozinhos nós corremos o risco de desabar, de não aguentar esse fardo que é pesado. Mas, ó Deus, nós confiamos em Ti, na Tua força, na Tua presença, e assim, com essa força, nós podemos continuar vivendo. Que Tu, ó Deus, possas dar consolo, possas dar muita força a cada pessoa dessa família, e assim como nós lembramos nas 2 celebrações de despedida de cada uma dessas irmãs, assim aqui, ó Deus, nós também reforçamos a nossa fé em Ti, a fé na certeza da ressurreição e da vida eterna. Que essa mensagem, que essa certeza da ressurreição e da vida eterna possa ser a nossa maior força, a certeza de que nós não morremos para sempre, mas que nós teremos a ressurreição e a promessa de estar para sempre ao Teu lado. Que assim, ó Deus, com essa força e essa convicção em Ti, a partir de Ti, toda a família aqui possa viver. Que nós também possamos, como comunidade, estar ao lado dessas 2 famílias. Somos-Te gratos, ó Deus, por tudo que essas nossas 2 queridas irmãs na fé puderam fazer e viver ao longo da vida. E agora sabemos que elas estão aos Teus cuidados, ó querido Pai. Em Tuas mãos nós nos colocamos para que possamos continuar vivendo a nossa vida com o prumo da Tua palavra constantemente presente em nosso viver. Somos-Te gratos pela força, pela presença, hoje e sempre. Amém. Eu convido para que uma pessoa de cada família possa vir até aqui ao altar. Em outros tempos nós convidamos toda a família, mas hoje eu peço que uma pessoa para que possa vir aqui receber a vela que a gente entrega em nome da comunidade. Uma pessoa de cada família. Nessa vela está dito: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É a palavra de Jesus que lembra da vida eterna, da ressurreição. Essa vela é só uma vela, mas ela lembra o quanto nós precisamos da luz de Deus, da luz que é Cristo Jesus para nos guiar. Lembramos do prumo, da luz que orienta, assim Deus é para a nossa vida, e no momento da escuridão, quando a gente está enlutado, abate-se uma grande escuridão, essa luz de Deus também quer iluminar vocês. E eu também tenho aqui um cartão de luto, para que vocês possam também entregar aos familiares de vocês, podem compartilhar entre vocês, certo? E nós, pela comunidade, nós também escolhemos um hino, e esse hino acho que tem como base o texto do Salmo 46, que lembra que Deus está conosco. Lembra da história do muro? Deus está lá junto? Assim é. Deus está conosco. Do Salmo 46, nós vamos cantar o hino Deus é meu amparo. No inário é o 155, né? Isso. 155 do nosso inário. Podem assentar e escutar esse hino e cantar junto. Ainda que se mudem os
a palavra não passará, né? Então a gente conta sempre com a palavra de Deus e que seja força também para vocês, família. E se precisarem, nós também como comunidade somos o ombro amigo que vocês também precisam, certo? Quero trazer então alguns avisos aqui para nós, como comunidade, família de fé. Eu lembro que o nosso próximo culto, tal qual está previsto em nosso calendário, acontece no próximo domingo, que não seja amanhã. Amanhã nós não temos culto. No outro domingo, então, dia 18, às 9 horas da manhã, certo? Então, dia 18, 9 horas da manhã, teremos aqui na igreja o nosso culto. Se até lá a internet estabilizar, a gente também transmite pelo Facebook de novo. Hoje não deu, tá? Então a gente também faz isso, certo, gente? Aproveitem, convidem sempre mais pessoas para que possam ter acesso, seja... Hoje nós ainda vamos ter o culto do YouTube, então também podem, né, de alguma forma, seja presencial ou virtual, a gente tenta também levar a palavra para a vida de todos nós. Eu quero reforçar sempre o convite que a gente faz da doação de alimentos, para que a gente possa sempre estar ajudando mais e mais pessoas. Pode ser os alimentos, também pode ser material de limpeza ou higiene, que sempre são muito bem-vindos. Ou, se alguém também preferir, lá na entrada onde a gente tem a cesta dos alimentos, tem uma caixinha também e dá para colocar alguma oferta para essa finalidade. Às vezes a gente percebe que falta alguma coisa, normalmente falta leite, né? Daí a gente usa aquele recurso e vai lá e compra leite. Ou óleo de soja, são as duas coisas que normalmente faltam, né? São duas coisas que a gente coloca em todas as cestas, né, que vão para as casas. Certo? O convite aí e ao mesmo tempo já a alegria e a gratidão por podermos fazer isso. E também temos mais alguns avisos, alguns convites, e o primeiro que eu quero trazer aqui é o nosso Schwarzauer, que é um evento que nós teremos aqui na comunidade, a Schwarzauer, que vai ser na próxima sexta-feira, isso, dia 16, sexta-feira, nós vamos ter então aqui na comunidade Schwarzauer, que vai ser em forma de drive-thru. Na verdade as pessoas passam e retiram o seu alimento e levam para casa. Vai ser Schwarzauer com aipim frito, né? Isso, né? Está aqui no convite, Schwarzauer e aipim frito. Ele está no valor de R$30, mas como a dona Norma avisou no último culto, que dá para servir tranquilamente 2 pessoas, certo? O convite é que vocês possam adquirir esse ticket como, além de vocês terem o alimento para quem gosta, mas uma forma de ajudar a comunidade. Nós não temos tido outros eventos maiores e a gente está tentando se manter também com essas doações que também acontecem por meio dos eventos. Até a dona Norma lembrou que se alguém não gosta, se alguém não come o Schwarzauer, também pode trazer a doação, fazer a doação de outra forma, também sempre será bem-vindo, inclusive para poder pagar os ingredientes que são gastos para preparar isso. Então também pode se ajudar dessa forma. Também agradecemos, tá? Podem então adquirir o ticket de vocês, podem fazer isso direto na secretaria ou ligar para a Raquel, para nós e pedir isso. Certo, gente? E também convido em nome da nossa equipe de música, um convite sempre que a Dani e a Cris agora estão trazendo para nós. Na próxima terça-feira agora, dia 13, nós vamos ter o encontro para cantar, mais um encontro, eu acho que são 5 no total previstos, e a cada 14 dias, acho que numa terça-feira. Então na próxima terça agora, dia 13, nós vamos ter às 19h30 o encontro para cantar. O que é isso? Não tem câmera, não tem nada, nós nos juntamos aqui para cantar. É para cantar, não é ensaio de coral, não é ensaio de grupo, é quem gosta de vir e cantar, vem aqui para cantar. Alguns hinos novos e alguns hinos bem conhecidos, tá? É isso que a gente faz aqui. No último era uma noite muito fria, a Bíblia eu sei que estava, talvez mais alguém estava, né? Era uma noite muito fria, mas tínhamos alguns corajosos aqui. E podemos convidar mais pessoas e vocês também podem vir aqui participar, certo? Só que vamos cantar de máscara. Isso é um pré-requisito, certo, gente? E também quero convidar aqui em nome da equipe do culto infantil para o nosso encontro das crianças que nós vamos ter no próximo sábado à tarde, às 15 horas. É isso? 15 horas, próximo sábado, aqueles aí que a nossa coordenadora está avisando. Então, próximo sábado, 15 horas, nós vamos fazer mais um encontro daqueles que a gente tem feito uma vez por mês com nossas crianças do culto infantil. É importante então que tragam as crianças maiores, não precisam de ter o acompanhamento, mas as pequenas precisam ter o acompanhamento do pai, né? Porque como é pandemia, a gente precisa que eles sejam bem cuidados também, certo? Convite então, próximo sábado, 15 horas, do culto infantil. Eu acho que em termos de aviso era isso. Eu lembro que a nossa oferta do último culto, essa oferta deu R$246, e a oferta que nós vamos fazer nesse momento, nessa noite aqui, com nossa caixinha de oferta,
que vocês podem trazer, que seja feita com toda alegria e gratidão, ela é uma oferta para a nossa paróquia, para a nossa comunidade, para que nós possamos também manter os nossos trabalhos aqui. Possamos ofertar com grande alegria e gratidão. E nós vamos cantar o hino Como Dar Graças, 476, 476, enquanto isso nós ofertamos com alegria. Gratidão, gente, todas essas ofertas que vocês trouxeram, também, né, as contribuições que vocês também fazem todo mês para a própria comunidade. É muito precioso isso também, então, para nós como paróquia. E assim eu convido para que nós possamos nos colocar de pé e termos a nossa oração de intercessão. Eu tenho aqui alguns nomes, talvez vocês tenham outros, vocês também podem lembrar isso mentalmente durante a oração. Oramos. Senhor nosso Deus, nós, ó Deus, te agradecemos mais uma vez por essa celebração, por este culto, por esse tempo precioso deste nosso encontro. Aqui, ó Deus, podemos ser lembrados que Tu és o Criador de tudo que existe, também nós fazemos parte disso. E nos fizeste a prumo, tudo certinho e direitinho para que tudo desse certo. Lembramos por isso, ó Deus, que nós erramos muitas vezes e também lembramos quão precioso é mantermos a Tua palavra na nossa vida presente como o bom prumo para que também a nossa vida seja assim como Tu queres. Nós também, ó Deus, agradecemos por ter essa comunidade, essa família de fé, onde nós podemos nos unir, nos reunir, podemos nos alimentar ou nos reorientar como Teus filhos e Tuas filhas. E nós, ó Deus, também como comunidade, nós lembramos de todas as situações difíceis que existem e oramos por essas situações neste momento. Lembramos que há muitas pessoas com falta de esperança, pessoas que estão preocupadas, enlutadas. Hoje já oramos aqui por 2 famílias, ainda temos outras famílias, como a família Cristo, que também está enlutada. Assim, ó Deus, oramos para que Tu possas também estar com todas as pessoas com seus sofrimentos, seus tratamentos e suas dificuldades. Nessa noite aqui, ó Deus, nós oramos de forma muito especial pela Solange, pelo seu tratamento. Também oramos pelo Erwin Michel, para que também possa recuperar-se. Ó Deus, possas estar assim com essas pessoas aqui que nós lembramos e também aquelas que nós sabemos que estão em situação delicada. Que todo o Teu amor, Teu cuidado possa estar com cada um, cada uma, possa envolver essas pessoas, elas possam sentir a Tua presença e viver assim contigo. Assim, ó Deus, nós nos colocamos em Tuas mãos, pedindo que Tu cuides, nos abençoes hoje e sempre. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. E assim, irmãos e irmãs, nós também
Temos esse culto, então, Santa Ceia, né? E nós queremos, então, nos preparar para a Santa Ceia, fazendo a nossa oração do ofertório, a nossa oração eucarística. Oramos, então, mais uma vez. Bendito seja, Senhor Deus, Tu que és o nosso Deus Criador. Nós te bendizemos pelo pão, o fruto da terra e do trabalho, que aqui nós te trazemos. Este pão é símbolo de tudo que Deus nos dá para o sustento da vida. Bendito seja, Senhor Deus Criador, pelo fruto da videira. Ele é símbolo de tudo que nos alegra na vida, é dádiva de Deus, resultado do trabalho humano, e o colocamos nas Tuas mãos, ó Deus, para que possas usar na ceia do Senhor e seja assim para nós a bebida da salvação. Assim, ó Deus, nós te agradecemos e nos achegamos na Tua presença e a Ti elevamos os nossos corações e dizemos que é digno e justo, e também o nosso dever, que em todos os tempos e lugares nós rendamos graças e louvor a Ti. E nesse culto, nesse momento, nós, ó Deus, queremos Te louvar cantando o hino Santo és Tu, Senhor, o hino 235. Santo é você, Senhor. 235 do nosso hinário. Nós celebramos a ceia do Senhor seguindo a ordem de Jesus. O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão, rendeu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos. Este é meu corpo, que é dado por ti. Fazei isso todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. De modo semelhante, após haver ceado, tomou também o cálice e, após ter dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos. Este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é dado e derramado em favor de vós para a remissão dos vossos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Cantemos: envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. E juntos nós vamos orar a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E nós queremos cantar: a paz de Jesus eu te dou, a paz do Senhor e o teu amor, como forma de desejar a paz uns aos outros. Jesus, eu te dou.
na ceia do Senhor. Cristo é aquele que nos convida e nos serve. Vinde, pois tudo está preparado. No início eu já tinha explicado um pouco, antes do culto, inclusive, vou só relembrar, né? Nós viemos aqui pelo meio, com todo cuidado, vamos usar o álcool também nas nossas mãos para higienizar, e nós vamos receber a hóstia, daí a gente tira a máscara e ingere, e depois em seguida a gente recebe o cálice individual, certo? Venhamos todos com muito cuidado nesse momento. E nossa equipe da música, a Zoraide e a Fabiola, vão nos conduzir então com os hinos. Em gratidão nós chegamos a ti, a tua mesa cantando louvor. Tu nos convidas por Cristo Jesus a comungarmos em paz e amor. Não é sozinho que venho ao altar, mas abraçado com muitos irmãos. Juntos chegamos sem ter o que dar, buscando ansiosos, ó Deus, teu perdão. Nós confessamos a culpa, Senhor, que se acumula, que pesa em nós. Nós te pagamos o amor com desdém, não queremos ouvir tua voz. Cristo morreu e por nós se entregou. Nosso temor, nossa culpa venceu. Por tua graça rogamos perdão. Teu Filho justo por nós padeceu. Dá-nos por Cristo coragem e fé, para que vivamos neste teu perdão, e sendo aceitos por Cristo Jesus, daqui saiamos em busca do irmão. Em gratidão nós partimos daqui, nesta tua mesa cantando louvor. Tu nos permites que mais uma vez sigamos para viver teu amor. 277. Se o grão não morrer debaixo da terra, não virá espiga, alegrar a mesa. Se o grão resistir ao vento
Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos e irmãs, que essa ceia do Senhor seja para nós a vida, o perdão e a salvação. Vivamos nós sempre sob a paz de Deus. Amém. E nós queremos ir nessa paz, e como disse o título, o tema do culto, né? Vivendo sob o prumo de Deus. Nesse prumo é a palavra, mas a palavra de Deus também se reflete na sua bênção. Lembra que Deus estava junto do muro? Então Deus também anda com a gente nesse sentido. E quando a gente recebe a bênção, a gente tem essa certeza. Irmãos e irmãs em Cristo, que a bênção do nosso Deus, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que a bênção deste Deus venha sobre nós e permaneça conosco hoje e para todo sempre. Que a paz de Deus nos acompanhe. Amém. Gente, muito obrigado. Obrigado por estarem aqui nessa noite. Agradeço a equipe que sempre nos ajuda. Também, Adi, obrigado pela filmagem. Certo? Espero que o pessoal de casa depois possa também então acompanhar esse culto. Fabinho Leisorade, obrigado aqui pela música, tá, gente? Eu desejo a todos vocês uma excelente noite, um abençoado domingo e que seja uma semana muito agradável, sempre vivendo com o prumo de Deus, viu, gente? Uma boa noite a todos. Eu me despeço de vocês à porta, viu? Tem um jornal para levar para casa, viu?